Obi-Wan Kenobi quase apresentou o tão esperado retorno de um personagem das prequels querido de Star Wars. Bom, com a notícia, Brian Aarons do Den of Geek. Não faltam rumores circulando sobre o potencial retorno de Natalie Portman a Star Wars. Agora que Hayden Christensen e Ewan McGregor retornaram como seus personagens da era prequel, Anakin Skywalker e Obi-Wan Kenobi respectivamente, parece haver um desejo ainda maior dos fãs de ver Natalie Portman reprisar o seu papel como Padmé Amidala em um futuro projeto de Star Wars. Enquanto a maioria dos rumores atuais giram em torno dela fazendo uma aparição na segunda temporada de Ahsoka, como Christensen fez na primeira, um novo rumor sugere que Portman estava originalmente programada para aparecer em outra série do Disney Plus em 2022. De acordo com um especialista da indústria, Jeff Snyder, em um episódio recente do podcast The Hot Mic, Portman filmou cenas para Obi-Wan Kenobi. Segundo ele, abre aspas, aparentemente ela já filmou algumas coisas pequenas para a série de Obi-Wan enquanto trabalhava em Love and Thunder, Amor e Trovão, disse Snyder. Mas não entrou no corte final e minha fonte não apostaria sua vida em sua aparição na segunda temporada de Ahsoka. Primeira coisa a comentar aqui, Matt. Jeff Snyder não é o cara mais confiável da indústria. Exato. Eu acho que assim, é legal a gente falar pro pessoal. A gente fica sempre de olho aí no que tá saindo de notícia, o que tá saindo de rumor, mas é sempre bom a gente deixar bem separadinho o que é notícia, o que é rumor. Lá em Hollywood tem esses insiders, né? Que são os caras que muitas vezes são jornalistas ou até pessoas muito bem conectadas. São os Léo Dias da vida aí de Hollywood, os fofoqueiros de plantão. Os fofoqueiros de plantão, exato. Exato. Muitos deles... botanos, os espiões botanos. Os espiões botanos. Muitos deles têm muita credibilidade e falam menos, mas quando falam são assertivos. E tem outros que falam todo dia alguma coisinha, acertam muita coisa? Sim, mas também erram muita coisa. Acertam muito porque falam muito. Exato. O Jeff Snyder, ele cai um pouco nessa seara. Ele é um cara que já acertou muita coisa, mas também é um cara que já falou muita abobrinha, às vezes já teve até umas coisas de má fé ali dele, principalmente com o Superman aí, teve algumas tretas dele. Mas, de qualquer jeito... a gente trouxe esse burburinho aqui porque já é uma coisa que a gente estava ouvindo em relação a Natalie Portman aparecer na segunda temporada de Ahsoka. Teve vídeo aqui no canal que estava tendo rumor de que ela ia aparecer e depois rumores que desmentiram. Nesse sentido, é aquilo. Tudo pode acontecer, porque quando tem muito burburinho, geralmente onde tem fumaça tem fogo. Mas só para a gente deixar aqui bem claro para vocês... não levem como uma verdade absoluta a possibilidade, tudo que a gente está falando aqui, porque é o relato do Jeff Snyder. Mas assim, ele recentemente, parece que ele deu uma melhorada, ele acertou umas coisas, não é que acertou, mas as coisas que ele fala estão sendo bem aceitas pelos outros peões botanos, pelos outros fofoqueiros de plantão, sites mais honráveis, né, como o Bespin Bulletin, que tem uma taxa de acerto muito boa, principalmente com Star Wars, tem tendido a concordar com as coisas que o Snyder fala recentemente. Esse aqui foi algo que ninguém se pronunciou sobre, então ninguém ouviu nada, mas eu acho que vale a pena a gente comentar mesmo assim, até porque é um tema muito em alta. Enfim, se Obi-Wan Kenobi fez cenas com Portman, faz sentido que elas tenham sido descartadas na edição final. Por mais maravilhoso que fosse vê-la novamente, a morte de Padmé e a vingança do Sith significa que essas cenas teriam sido flashbacks, algo para o qual a minissérie de 6 episódios não teve muito tempo extra. Eu acho que aqui tem uma coisa para comentar, é que não necessariamente precisam ser flashbacks. A gente já viu a Padmé retornando nos quadrinhos de outras formas, né? Não necessariamente como flashbacks, como gravações. Então, assim, o Vader já chegou a ver uma gravação da Padmé morrendo, né? No episódio 3. Sim. Então ele já viu gravações da Padmé, ela já apareceu de outras formas, ele tentou reviver ela também. Então pode ser que não seja um flashback, mas eu também não coloco minha mão no fogo de que realmente aconteceu essa gravação com a Natalie Portman, porque eu acho que se eles tivessem dado o trabalho de recrutar a Natalie Portman enquanto ela gravava um outro filme, assim, pedir desgueio, assim, faz um aqui pra gente pra Star Wars, eu acho que eles teriam colocado ela no final, não teriam tido a coragem de cortar ela e
tirar dos fãs esse momento de fanservice, porque a série do Obi-Wan se escora muito nisso também. Então, eu não sei se E, eles fariam isso. e detalhe, se eu não me engano, a produção da série do Obi-Wan ela foi feita durante a pandemia. Então era uma época também que era mais restrita, assim, os indo e vindos. E se eu não me engano, o Amor e Trovão ele foi filmado na Austrália, lá na terra do Taika Waititi e do Chris Hemsworth. E por ser na Austrália, na época de pandemia, era muito difícil esse entra e sai no país, tanto que eles conseguiram conter o vírus lá por muito, tipo, ficaram muito tranquilos lá em relação a isso, porque eles não deixavam muita gente ir e sair. Então eu acho que as cenas aí da Natalie Portman no Obi-Wan, se rolou, foi talvez coisa assim de. Tipo a participação do Qui-Gon. A participação do Qui-Gon, ela pode ter sido gravada no quintal da casa do Liam Neeson. Ele só precisava ter um lençol verde atrás. Só isso. Foi muito green Sim. screen ali, sem Nem a interação, sem barba do nada. cara tava feita direito. Tava estranho, né? Tava estranho, pô. A barba dele tava estranha. Então, assim, podia É, ter feito de qualquer jeito. eu acho que pode, se foi alguma coisa, pode ter sido assim. E aí sim eles podem ter falado, ó, não foi 100%, vamos deixar quieto, vamos deixar para uma próxima. Mas eu acho que eles perderam uma grande oportunidade. Tipo, imagina na série do Obi-Wan uma cena, ou metade de um episódio lá, porque eles tinha que encher linguiça. Meu, me faz o Vader indo até o túmulo da Padme, sabe? Quem já viu nas HQs, pô, imagina ver isso em live action ali com Hayden Christensen, aí ouvir a voz da Padme, teria sido insano. Mas de qualquer jeito, eu acho que se teve foi coisa pouca assim também, né? Você concorda? Eu acho que se aconteceu foi um tipo um holograma, assim, sabe? Algo que você consegue meter um monte de efeito pra esconder que a produção tava cagando pro que tava acontecendo. Sim. Porque era isso, não tinha como eles fazerem. A Natalie Portman não tava com nada grandioso. Se foi durante a gravação de outro filme, foi tipo rápida, coisa muito rápida, de um dia de gravação, sabe? Assim, gravar nos intervalos. E eu acho que eu acho que nem aconteceu, confesso. Porque se tivesse acontecido, eles teriam usado de alguma forma. Boa. Sabe, mesmo que tivesse ficado ruim, eles iam mandar a ILM cheio de efeito ali e colocar no ar. Eu acho, né? Se até o Qui-Gon foi pro ar. Exato. Enfim, dito isso, o retorno de Padmé em algum momento no futuro não é uma ideia tão absurda. Na verdade, Portman expressou o interesse em retornar no passado. Em uma entrevista de 2023 ao GQ, Portman disse: "Não tenho informações sobre isso, ninguém nunca me pediu para retornar, mas estou aberta para isso." De certa forma, faria mais sentido que ela aparecesse em Ahsoka. A série usou flashbacks tanto no sentido tradicional quanto através do estranho espaço limbo do mundo entre mundos, para mostrar personagens e momentos do passado de Ahsoka. Vimos Ahsoka, Rosario Dawson, interagir com Anakin, seu antigo mestre Jedi, na temporada passada, então não está fora do escopo desta série encontrar maneira de trazer Padmé de volta para novas cenas. Na série animada Star Wars, The Clone Wars e Tales of the Jedi, Padmé e Ahsoka são mostradas como tendo um relacionamento próximo, elas são próximas. Assim como Anakin é como irmão para ela, Padmé é como uma irmã mais velha. Após a morte de Padmé, Ahsoka até arrisca uma captura potencial apenas para comparecer ao seu funeral em Naboo. Ela não só teve que lidar com a perda de Anakin após a Ordem 66, como também teve que lidar com a perda de Padmé. Isso aqui eles estão citando o acontecimento da série Histórias dos Jedi, né, em que depois da Ordem 66, a Ahsoka arrisca tudo pra ir ao funeral da Padmé para ver com os próprios olhos dela se ela realmente tinha morrido. Sim. Enfim, embora trazer personagens de volta dos mortos por uma questão de nostalgia seja algo que realmente acreditamos que Star Wars deveria dar um passo para trás, faremos uma exceção para ver Portman novamente, especialmente depois do seu papel menor e sombrio em A Vingança do Sith. Assim, Von Christensen e McGregor tiveram a chance de voltar aos seus papéis da era de Clone Wars e construir o legado de Star Wars fora dos filmes das prequels. Portman deveria ter a chance de fazer isso com a Padmé. Ela é uma personagem tão interessante e infelizmente as prequels não fazem fazem jus a ela inteiramente, apesar dos melhores esforços de Portman. Se Obi-Wan Kenobi realmente quase trouxe Padmé de volta, é uma pena que não tenhamos conseguido ver, mesmo com cenas deletadas. Espero que quando ela retornar a Star Wars, ela receba a fanfarra que merece da Lucasfilm e dos fãs. Com certeza. Uma coisa que eu acho que é legal comentar aqui é que
nas cenas deletadas de A Vingança do Sith, a Padmé ela tem um papel até que bem ativo na criação do que viria a ser a Aliança Rebelde, né? A gente tem a delegação dos 2000, a petição dos 2000, então, enfim, ela faz parte de um grupo político que se reúne depois que o Palpatine toma o poder, depois que ele decreta a criação do Império, quando eles veem que a República de fato tá ruindo, que ela não existe mais, que já virou um regime autoritário. E eles concordam, assim, nas escondidas, sem falar com essas palavras para não correrem o risco de serem presos, que eles vão fazer uma revolução e nem que essa revolução tenha que ser armada. E isso, depois da morte da Padmé, a gente tem a Mon Mothma, o Bail Organa e outros que juntam para fazer essa revolução que vira a Aliança Rebelde. E é interessante porque a série do Obi-Wan fala muito sobre essa rebelião surgindo, né? Sobre o início dessa rebelião, sobre como ainda não existe um movimento 100% organizado, mas já existia lá, acho que era o Caminho, o nome, né? Que eles faziam para esconder os Jedi, para Isso. os Jedi de zonas de risco. E poderia entrar nesse contexto, desse surgimento desse movimento organizado que é a rebelião, com a Padmé aparecendo ali como uma das orquestradoras de todo esse movimento antes da sua morte. Eu acho que seria um momento em que conseguiriam encaixar ela bem na série do Obi-Wan. E até em qualquer outra série, né? Pode ser em Andor, qualquer coisa. Esse é um tema que dá pra encaixar a Padmé muito bem. Verdade. Concordo. E a Padmé é uma das personagens mais subaproveitadas aí. E Sim. muito subestimada. Ela merecia mais. Ela merecia mais, assim, mais carinho, né? Dentro aí do fandom e até mesmo no que a gente vem vendo aí nos materiais. Tinha que ter mais coisa dela. Mas de qualquer jeito, eu estou muito confiante aí na volta da Natalie Portman para uma segunda temporada de Ahsoka. Eu consigo muito ver essa reunião aí da jovem Ahsoka, né, que é a Ariana Greenblatt, do Ewan McGregor e do Hayden Christensen e da Natalie Portman, porque assim, todos estão a fim de voltar. Os caras já voltaram, já foi lindo, já foi legal, então sabe, a Natalie Portman e a Padme, ambas merecem esse momento aí ao sol, voltar um pouquinho aí pra, né, pra Star Wars. Tem espaço, né? Não é um cameo que vai distrair da história. Eu acho que vai adicionar. E tem vários jeitos de fazer isso, né? Tanto ali alguma coisa, um flashback do próprio Anakin, ou alguma coisa de alguma missão que todas tiveram juntas. E como o Gui falou, a Ahsoka ela era bem próxima da Padme também. Então pode ser até alguma coisa relacionada à própria Ahsoka aí, que possa trazer a nossa querida Padme de volta. Porque a primeira temporada tratou de temas também políticos, né? A gente tem toda a burocracia da Nova República, a divisão da Mon Mothma, que ela não sabe se ela vai tratar a ameaça do Tron com seriedade ou se ela vai colocar isso para debaixo do tapete para não criar caos generalizado, né? Na frágil república que ela está sustentando. É, e eu acho que algum conselho da Padmé seria bem útil nesse momento, sabe? Então, assim, a Ahsoka relembrar a Padmé em um começo de algum episódio, eu acho que seria bem possível. Mas a gente não tem nada ouvindo de ninguém que realmente estejam em negociação com a Natalie Portman. Então eu não apostaria minhas fichas nisso. E assim, eu também não sei se a Lucasfilm teria coragem, né, de pegar esses personagens, todos que já estão. Falta só a Natalie Portman pra gente fechar o trio das prequels e a gente já tem as duas Ahsokas, né, tanto a mais velha quanto a mais jovem, e levar para outra escala, né, fazer um filme sobre isso. Eu não sei se eles fariam isso. O que você acha, Matt? Ah, eu acho assim que tem espaço, mas é difícil, cara. É difícil. Eu não sei se a galera iria abraçar essa ideia, sabe? Porque e pode ficar confuso justamente pro afegão médio aí, que é o cara que só assiste os filmes, de chegar e falar, cara, o que tá acontecendo aqui? Eu vi esses filmes em 2005, como que os caras voltaram agora? Vai ter um filme de novo? Onde isso se encaixa na linha do tempo?
Então, eu não sei. Eu adoraria, eu acho que tem espaço para isso, mas eu acho que, mercadologicamente falando, não sei se faria sentido se a Lucasfilm e a Disney iriam bancar, essa decisão. Não sei se faz sentido. Eu vejo isso por um outro lado. Eu acho assim, o, o cara que vê Star Wars pelos filmes, sabe? Ele não tá nem aí com a linha do tempo. Ele não tá cagando pra linha do tempo. Ele tá cagando muito se já passou, se não passou, quem morreu, quem voltou. Primeiro, quem se incomodar com isso vai dar um Google e no primeiro resultado da pesquisa vai saber que se passa entre o 2 e o 3 e que eles estão vivos todos. E os que não se importarem com isso vão estar muito felizes porque tem o Anakin e o Obi-Wan de volta e a Padmé de volta e, enfim, a Ahsoka vai ser uma personagem nova, mas beleza, sabe? Eles vão estar muito felizes com o retorno desses personagens, então eu acho que, assim, a Lucasfilm tem a faca e o queijo, eu acredito que seja uma boa ideia, mas, lógico, quem sou eu para falar, né? Nem a Lucasfilm sabe o que eles querem da vida. A gente falou na live passada aí que eles estão com seus problemas internos Uhum. aí, manter a audiência, né? Então, enfim, eu acredito que seria uma boa ideia e eu acho que eles só estão esperando, assim, se consolidar melhor, sabe? Aumentar o hype por isso, para depois eles oferecerem esse filme aí. Eles vão esperar. É claro, tem ainda. Eles já tem muitos filmes anunciados, né? Tem um filme da Rey, tem um filme da Charmin, da Rey, da Charmin Obaid-Chinoy, tem um filme de James Mangold, do Sean Levy, tem. Steve Knight. É, É não, o Steve Steve Knight Knight, é o da Rey. não, o Simon Tem o Kinberg. do Filoni e tem o do Fravok agora, que é o Mandalorian Grogu. Então já tem 5 filmes anunciados. Sem contar os outros, que a gente tá ali mais ou menos, né? Tem a suposta trilogia do Ryan Johnson, tem. Ah, não, isso aí esquece. O O Ryan filme do Johnson, Lando, essas os coisas cara aí. do, os cara Taika do Game of Waititi, um monte Thrones, de coisa que tá esquece, anunciado, que esquece. ninguém sabe se vai ou não vai acontecer, se é rumor ou não. Então, enfim. Confirmados só aqueles 5. E eu acho que eles já só lotaram a agenda deles e estão esperando pra fazer isso e convencer, é claro, a Natalie Portman, né? Eu apostaria mais em um episódio inteiro de Ahsoka, de Clone Wars, sabe? Tipo, que nem a gente teve o episódio 5 que foi ali no Mundo Entre Mundos, teve o flashback e tal. Eu acho que a gente pode ter um episódio full Clone Wars em live action, sabe? Começa como se fosse um grande flashback e a gente acompanha uma aventura do Obi-Wan, do Anakin, da jovem Ahsoka e que envolva a Padme. E aí faz esse grande negócio da nostalgia. A gente já teve, se a gente tava falando de teste, né? A Lucasfilm teve um bom teste, que foi um bom termômetro, que foi o episódio do Anakin com a Ahsoka, que passou até nos cinemas, né, nos Estados Unidos. Então, teve uma baita de uma repercussão. Então, acho que já foi positivo. Eles podem agora aumentar um pouco essa aposta e fazer esse episódio live action de todo mundo. E aí, se for positivo, quem sabe aí fazer esse filme, né? Acho que seria legal.